Como vai? Seja bem-vindo ao quarto dia de leitura da Bíblia em maio. Vamos pedir a Deus que Sua palavra fale aos nossos corações nesse dia. Segundo Crônicas capítulo 17. E Jeosafá seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, a Beni-Reio, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes, em Jerusalém. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitais dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele Josabade, e com ele 180.000, armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, a Beni-Reio, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo.
Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes, em Jerusalém. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitais dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele Josabade, e com ele 180.000, armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Segundo Crônicas capítulo 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial, e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel, e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro, que foi chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu, que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita, e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe rei de Israel, para que suba, e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra.
Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai, e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco, e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo Crônicas capítulo 19. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio, e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra, e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazes, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, e fazei-o. Porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor, e sobre as causas judiciais. E voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós, e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei.
Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Esse foi nosso tempo de leitura diário da palavra. Venha nos acompanhar em nosso devocional, onde procuramos compreender e aplicar essas palavras em nosso dia a dia. Esperamos você lá!